Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos paroquianos da Paróquia São José Operário, hoje unidos na fé, nós estamos no dia 15, metade do mês de janeiro, já se foi, sexta-feira, pedindo a Deus que ilumine e nos abençoe no nosso próximo final de semana, e continuamos caminhando com Marcos, hoje o capítulo 2, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia mais lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisas iguais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, nós agora estamos aí no capítulo 2 de Marcos, querendo saber quem é Jesus. E agora nós estamos caminhando com Jesus. Acompanhamos Jesus durante um dia, depois Jesus vai para um lugar, cura uma pessoa que estava doente, e agora ele volta para Cafarnaum. Jesus já está com a fama de ser impuro, porque já tocou em 2 pessoas, a sogra de Pedro e outra pessoa que estava doente, quer dizer, não se faz isso. E agora Jesus de volta a Cafarnaum, na Galileia. E ele está em casa, não está na sinagoga, está em casa. E ali há uma multidão, e Jesus ensina, ele fala o quê? A palavra de Deus. Ele está dizendo coisas de Deus que está criando admiração nas pessoas. As pessoas gostam de escutar Jesus, porque Jesus não condena, não julga, não fica com discurso moral, não fica com discurso do certo e errado. Jesus não fica com esse discurso nosso do que pode e não pode, do que deve e que não deve. Não fica com fórmulas, 7 regras para você não sei mais o que, 10 mandamentos do... Jesus não usa essa categoria nossa que nós usamos, né? 15 mandamentos para um casamento perfeito. Aí você vai lá e faz as 15 regras, 15 mandamentos, aí seu casamento continua atrapalhado, né? 7 regras para você ser extremamente eficaz, competente, e essas coisas assim que nós temos de fórmulas. Jesus não, nós não sabemos o que Jesus está falando, mas nós sabemos que isso está gerando nas pessoas uma reação. Nós não sabemos o que Jesus ensina, mas sabemos que as pessoas estão agindo, não estão paradas diante do ensinamento de Jesus. O que Jesus fala está gerando uma reação nas pessoas. Jesus está movimentando as pessoas. E aí o que nós temos? Uma multidão nessa casa. Essa casa está lotada, nem a porta tem mais. E aí o que nós temos? Mais uma pessoa com um problema de saúde. A saúde está predominando nos primeiros momentos, que Jesus está devolvendo às pessoas as condições para que possam viver. Nós tivemos uma pessoa de febre, nós tivemos depois uma pessoa com doença de pele, e nós temos agora um paralítico, Nós temos agora um paralítico.
paralítico é um ser humano sem liberdade. O paralítico é um ser humano que precisa do outro. A sorte desse paralítico é que ele encontrou solidariedade. E a solidariedade de 4 pessoas que tomam uma decisão de levá-lo até Jesus. Qual que é o problema disso? Nada melhor do que você ser uma pessoa sem liberdade, paralisada, e encontra solidariedade. E essas 4 pessoas solidárias, elas querem te ajudar, querem levar você a alguém que possa te devolver a vida. A multidão não permite que eles entrem na casa com uma cama, se não tinha espaço na porta, como é que você vai passar uma cama ali com um paralítico? O que eles fazem? Usa criatividade. Quer dizer, não vai ser uma multidão, não é uma porta entupida que vai impedir a gente de colocar esse homem na frente de Jesus. Então eles abrem o telhado e descem lá. Esse gesto desta criatividade é vista por Jesus como sinal de fé. Fé dessas quatro pessoas solidárias que nós não sabemos quem é, que fazem de tudo para colocar esse paralítico na frente de Jesus. Então nós temos agora novamente um outro contexto. Um leproso que foi curado porque Jesus tocou, uma sogra que foi curada porque Jesus tocou, e agora Jesus vê alguém que não tem liberdade e 4 pessoas criativas, viu, que passam uma cama pelo telhado para colocar essa pessoa, e Jesus vê esse gesto como um gesto de fé, viu, de fé. Para o povo da Bíblia, você quando estava doente é porque você tinha cometido algum pecado, ou você estava possuído pelo demônio. Então você tinha que ser perdoado, mas só Deus pode perdoar. Jesus, ao ver esse gesto de fé, Jesus diz: teus pecados estão perdoados, você não tem mais pecado, você não precisa mais carregar sentimento de culpa, você está assim não é por culpa de Deus, essa realidade aconteceu não é porque Deus quis, você não fez nada para merecer isso. Então quer dizer, Jesus oferece primeiramente o alívio da consciência, o alívio da culpa. A culpa é algo que nos atrapalha muito, né? A culpa é algo que nos condena, nos pesa, nos maltrata, nos fere, nos aprisiona. E ainda mais quando é uma culpa que nos é jogada, em que eu sou condenado e responsabilizado por algo que eu não sou, que eu não fiz. Então Jesus inicialmente oferece o perdão. O que causa estranheza é que ali no meio daquela multidão já tem algumas autoridades religiosas, já tem algumas pessoas do mundo religioso e elas não falam, estão observando Jesus. Jesus já começa a ser observado pelas autoridades religiosas. Então Jesus, ao ser observado pelas autoridades religiosas, eles começam a pensar dentro de si: isso é uma blasfêmia, eles estão caçando um jeito já de condenar Jesus, porque Jesus está ficando muito famoso, tem muita gente indo ao seu encontro, tem muita gente se encantando com o que ele fala, tem muita gente anunciando que ele curou, que devolveu a vida. Isso começa a incomodar, porque o templo já vai perdendo a importância, os fariseus vão perdendo a importância. Aquilo que Jesus fala tem autoridade, os mestres da lei não têm mais autoridade. Ele fala com autoridade, não como os doutores da lei. Então, nesse contexto todo, nós temos esse Jesus que está dando atenção a alguém que tem um gesto de fé, mas também sabe da maldade do coração das autoridades religiosas que estão ali observando e sabe o que elas têm no coração. Por que vocês pensam isso no coração? Por que vocês têm isso dentro do coração de vocês? Coração na Bíblia quer dizer aquilo que eu tenho de mais profundo, de mais verdadeiro, de mais sincero, de mais real. Porque as ideias eu posso pensar, mas meus sentimentos não. Quando eu gosto de alguém eu gosto, quando eu não gosto, não gosto. E aí Jesus conhecendo, por que vocês estão pensando desse jeito? Olha o gesto de fé desse homem, a situação dele. Ele está se sentindo culpado porque vocês dizem que toda pessoa assim cometeu um pecado. Vocês gerou nessa vida esse sentimento de culpa. E eu estou dizendo, não, você não tem pecado não. E agora vocês ficam aí me condenando agora, dizendo que eu estou fazendo uma blasfêmia, porque eu ofereci perdão a essa pessoa. Então, para que vocês saibam que o Filho do Homem, quer dizer, o Filho do Homem é a humanidade de Jesus, é Jesus presente como ser humano aqui, na terra aqui,
tem poder de perdoar os pecados, ele ordena: levanta-te, pega a tua cama e vai embora. Essa ordem de Jesus, Jesus se apresenta: eu posso, eu sou filho do homem, eu sou humano, posso perdoar os pecados, eu posso fazer isso. Então Jesus faz mais, Jesus dá uma ordem: fica de pé, levanta-te, assuma aquilo que te carregava. Agora você vai carregar aquilo que você usava para ser carregado. Agora você é dono daquilo que te aprisionava. Agora você manda naquilo na qual você era dependente. Há uma inversão agora. Aquilo que ele precisava, que era uma cama, a sua dependência de um leito, a sua dependência de um lugar, agora ele assume a responsabilidade. Por isso ele levanta, pega a sua cama e passa no meio de todo mundo e vai embora. Nós vamos percebendo que o encontro nosso com Jesus às vezes nos tira da dependência e nos faz ficar de pé e assumir aquilo que às vezes nos escraviza. Nós somos muito escravizados, né? Hoje nós somos escravos das nossas redes sociais, nós somos escravos de certos afetos, nós somos escravos de certas estruturas, nós somos escravos de certas mentalidades, nós somos escravos de certas posturas, de certas ideologias, de certas situações. E aí passa um pouco, Jesus diz: olha, sinta-se perdoado, levanta-te, não seja mais escravo disso, não seja mais dependente disso, assuma a responsabilidade da sua vida e segue caminho, segue caminho. Por isso nós rezamos hoje, para que nós não sejamos tão escravos assim, viu? Conforme diz Vinícius de Moraes, o cantor que morreu em 1980, quem já passou por essa vida e não viveu pode ser mais, mas sabe menos do que eu, porque a vida só se dá para quem se deu, para quem se amou, para quem chorou, para quem sofreu. A vida se dá, às vezes, quando a gente se oferece ao próximo. A gente ama quem precisa ser amado, ou às vezes a gente chora com aquele que já chorou. A gente está em comunhão. Jesus é alguém que está em comunhão com esse paralítico. E Jesus é aquele que não está em comunhão com essas autoridades religiosas que estão diante dele. Que Deus ilumine o nosso dia, abençoe, um abraço e até mais.